tarde, boa noite ou bom dia. Professora Priscila falando, a superpoderosa. Então hoje vamos para a parte 2 de Revolução Russa. Recapitulando, fazendo um pequeno feedback. Na aula anterior a gente estava falando a respeito de... Não escutei. Sim, isso mesmo. Estávamos falando a respeito do tamanho da Rússia. Então a Rússia é um país de extensão continental que está dentro da região da Europa e da região da Ásia, tá? Por ser continental, eles também tinham problemas continentais. Tinha áreas e tem áreas da Rússia sem possibilidades de ser ocupada. Por conta disso, as regiões que podem ser ocupadas tinham e têm uma grande quantidade populacional. É muito populosa essa região. Muito bem, então estabeleci também que por conta da Primeira Guerra Mundial, as situações ficaram ainda piores para os russos. Mas eu tenho que fazer mais um feedback com vocês antes disso. Principalmente no que? Nós temos que estabelecer algumas situações. Então, em 1905, nós vamos ter uma situação contrária às ideias do czar. Lembrando quem era o czar mesmo? Bom, muito bom. Quem respondeu César ou imperador está correto. Então o czar, ele era muito rico, certo? Por ser muito rico, ter as melhores terras, ele vai acabar excluindo todos os outros de terem a oportunidade de ter terras, certo? E também esse czar, ele vai mandar algumas tropas para lutar contra a região, os japoneses. E esses japoneses que são esses russos que foram para a guerra, as pessoas que ficaram na Rússia não gostaram dessa situação, uma vez que a Rússia já era um país com muitos problemas econômicos. Só o czar mandava, só a igreja mandava e as multinacionais. Contrariamente às pessoas que muitas passavam fome, tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas, certo? Então, em 1905, como eu coloquei no quadro, eles acabam estabelecendo o que a gente conhece como uma revolta contra a participação russa na guerra contra os japoneses. Muito bem, passados isso, vai haver aquele outro detalhe e aquela outra situação que eu falei para vocês. Vocês lembram? 1905 também ocorre o Domingo Sangrento. Alguém poderia me explicar? Escuto vozes. Sim, Domingo Sangrento era o dia em que muitas pessoas cercaram o Palácio do Czar. E esse Palácio do Czar cercado, qual foi a instrução para os guardas reais? Mate-os, mate essas pessoas que estão aqui em frente. E é o que acontece. Então Nicolau, czar da Rússia da época, manda matar os manifestantes. Isso vai gerar mais descontentamento entre as pessoas, fazendo com que tanto as pessoas das áreas rurais como das áreas urbanas vão estar ligadas em um movimento chamado de sovietes. Então as pessoas são sovietes a partir de agora. Não é sorvete, é sovietes, meio infame, mas enfim. Os sovietes vão se unir para tirar quem? Muito bem, o czar. O czar, então, ele vai ser tirado do poder em 1917 com a força desses sovietes, que vão estar divididos em duas partes, os mencheviques e os bolcheviques. Mencheviques, para que vocês fixem,
Mencheviques é menos quantidades, menos pessoas. Bolcheviques, mais quantidades, tá? Os mencheviques tinham uma ideia bem menos reacionária, bem menos revolucionária, e os bolcheviques não. Os bolcheviques tinham ideias muito mais ligadas ao socialismo propriamente dito, tá? Neste inteirinho, o czar é tirado em 1917. Neste momento também a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial e começa a aparecer então a figura dos mencheviques no chamado governo provisório, que eles vão acabar então fazendo a partir de 1917. Porém, eles não conseguiram evitar que as pessoas menos favorecidas tivessem uma vida melhor, tá? Porque eles não atendiam a essas pessoas, eles atendiam uma pequena parcela da população, que eram geralmente ligados à pequena burguesia, enfim. Desta maneira vai acontecer o que a gente conhece como guerra civil, porque os bolcheviques vão acabar se tornando o chamado Exército Vermelho, que tinha toda uma aparelhagem de socialismo de guerra contra os próprios mencheviques, que é então numa guerra civil entre 1917 e 1922, feita dentro da Rússia. Sendo assim, em 1922, com o ganho dos bolcheviques, do Exército Vermelho, por isso que muita gente trabalha com a ideia de que o comunismo é vermelho, por conta dessa designação feita já na Revolução de 17, certo? Então eles tomam o poder. Tomados o poder, o que ocorre? Então vamos lá. Tomados o poder mediante o que vocês estudaram. Estou dando chance, muito bem. Em 1922, após o ganho dos bolcheviques, ou seja, do Exército Vermelho, o que vai acontecer? Eles vão então ter o chamado governo socialista, com a figura inicial do Lenin. O Lenin vai ter apoio de mais o Trotsky e mais o Stalin. Acontece que, passados 2 anos, o Lenin morre. Então, em 1924, o governo ou vai ser para esse ou vai ser para este. Ou vai ser para o Trotsky ou vai ser para o Stalin. Acontece que o Stalin queria uma forma de agir no mundo e uma forma de agir na União Soviética muito mais radical. E o Trotsky não. Sendo assim, eles eram amiguinhos, queridos. O que vai acontecer? Ele dá um fight no Trotsky, o senhor Stalin, e coloca para um novo país que se forma, chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um novo tipo de governo, uma economia planificada, uma economia baseada em quê? Uma economia baseada na força do Estado. Ou seja, o Estado era o que comandava a educação, a cultura, a sociedade, a economia, a forma de se vestir, de vários, tá? E por conta disso, a gente costuma dizer que o Stalin, então, vai montar uma ditadura dos anos de 1924 a 1953, quando ele sai. A ditadura de Stalin é baseada no socialismo, porém é uma situação em que ele não permite opositores.
ele não consegue trabalhar democraticamente com isso. E aí, a partir de então, vai começar toda uma aparelhagem do governo para que a figura do Stalin seja colocada como um salvador para a região, para os soviéticos. Muito bem, como é que ele vai trabalhar com isso? Ele vai acabar trabalhando com uma propaganda muito forte de governo, aliado à arte, à educação voltada para que as pessoas acreditem que era a melhor opção, e por conta disso também vai estar fazendo um tipo de governo econômico baseado, uma forma de governo baseado, como eu já disse, numa economia planificada e também numa economia onde ele faz os chamados planos quinquenais. Planos quinquenais, gente, são planos a cada 5 anos que modifica a economia. Por quê? A partir do momento que há uma necessidade de mudanças, ele vai lá e faz a mudança. Então, os planos quinquenais são o que mais prevalece em termos de economia no governo do Stalin. No campo da sociedade, no campo da educação, como eu já disse, existia por detrás do Stalin uma propaganda maciça de que ele era a melhor opção. Dentro das histórias em quadrinhos, dentro do cinema, nós vamos ter muitas questões ligadas a os vermelhos eram os melhores e os americanos azuis são os piores. A gente vai ver muito isso na Guerra Fria, mas a Guerra Fria a gente só vai estudar a partir do meio do ano para frente, tá? Apesar de que a geografia também já trabalha com isso. Então, por isso é só o que a gente precisa fixar. Primeiro, Rússia muito pobre, Rússia precisando de uma modificação das suas estruturas, Rússia passando de um czar absolutista, de um czar feudalista para um presidente. Entretanto, começa com um governo provisório, tem uma guerra civil, passa para um governo socialista ditatorial, inicialmente não ditatorial, mas o Lenin acaba falecendo muito rapidamente e o Stalin então toma o poder de uma maneira ditatorial e permanece por mais de 20 anos, certo? Então, por isso, por hoje e neste vídeo a gente finalizou sobre Revolução Russa. Esses são os parâmetros que a gente precisa estar entendendo, tá? Não esqueçam de fazer suas atividades, de estudar diariamente, se possível. Beleza? E até o próximo vídeo. Um beijo da professora Priscila.